Certo. Iniciamos com emoção na segunda-feira. Boa noite, gente. Estamos ao vivo. Vamos comunicando, Instagram, meus seguidores, por favor. Já entramos, já entramos ao vivo. E hoje na live, iniciamos a semana. Grazi, Ti entrou. Quem mais entrou aqui? Boa noite, Ti. Engraçado aqui no meu delay, tá um pouquinho mais lento. Elisa Coelho, Zahara, boa noite. A gente inicia mais uma semana de lives, Brasil. Bom, né? E hoje tem uma convidadíssima especial, a Pri. Pra mim é Pri, né, gente? Mas é Priscila Guimarães, nutricionista. A Priscila, oi Daniel, boa noite. A Priscila é dona também do Doce Sem Culpa, uma linha de doce fitness espetacular. Quem já comeu sabe. E a Priscila tem uma história aí bacana para contar pra gente, como mãe, como empreendedora, como nutri, né? É bem show de bola mesmo. Daqui a pouco ela vai entrar, já tá falando aqui comigo. E vai ser um bate-papo bem gostoso. Acho que nós vamos aprender muito hoje com a Pri, viu? Pri que é casado com meu amigão, Fernando, também que eu não vejo há um tempo. Também eu não vejo muita gente tal, né? Priscila chegou. Vamos começar, Pri? Eu acho que já, porque, gente, o negócio vai balançar, que eu tô com um tripé novo. E ele tá balançando numa quantidade. Deixa eu já chamar pra parar. Vambora. Parou, né? Tripé não me decepcione, por favor. Pri, é só você aceitar, tá, gente, tá? E vai ter muito papo bom. Acho aí uma troca de experiência bem bacana. A Pri eu batalhei bastante pra ela vir. E deu Oh. certinho. Certinho sim, né? Vocês conseguem me ouvir? Tô conseguindo. Tá Ah, que bom. tranquilo. Boa noite, tá Ótimo. da joia? Boa noite, tudo bem, Luca? Só assim pra gente se ver agora? Que Pois é, coisa! ainda mais que quarentena, Parece que a gente mora em outro país, né? mas tem hora que morar perto é mais complicado que morar fora, você sabe, né? É verdade, Pri, é verdade. Ô, Pri, que bom que deu certo, né? Pois é, semana passada a gente até tentou, mas eu acabei tendo Tentou. aniversário do meu pai, Gente, a pessoa esquece o mas aniversário do pai. Doideira. é, que bom que hoje funcionou. Ô, Pri, como é que tá a vida aí agora? Mãe, empresária, nutri, de Tô quarentena. aqui, né? Tô Louca, aqui, ó, né? acabei de chegar, cabelo molhado ainda, porque não É. deu de secar. Mas Tadinho. é assim, é bem corrido, mas Hum, é um ritmo gostoso, assim. Ser mãe, para mim, foi muito gostoso. Para mim, não é trabalho, sabe? Meu hum. momento lazer é quando eu tô sendo mãe. Mesmo, é o contrário, pai. Bom demais. Porque teve uma adaptação, né, em tudo aí, né? Você bem deve ter também adaptações de escolas, de horários, né? Teve. Mas em É, casinha agora, isso. você teve que se adequar aí também ao novo mundo online, né? Exatamente. Para fazer suas demandas todas. Na verdade, algumas coisas, como nutricionista, né, a gente teve a liberação do conselho para começar a fazer consultas online. Mas Uhum. não tive uma demanda assim dos meus pacientes e eu te falo assim que eu também não me senti muito confortável em fazer essa questão online, né? Pois é, Eu porque sinto você precisa falta do ter feeling, contato, sabe? porque você precisa ter um contato, né, quando você vai no nutricionista. Pois É, é, lá no medir, consultório a gente pesar. isso, lá no consultório a gente já faz avaliação física por bioimpedância. Então a gente Uhum. tem pouco contato com o paciente, é mais o paciente no equipamento, né? Então, assim, isso dá para a gente uma segurança maior de voltar com os atendimentos. Mas ainda assim tem esse contato, né? De entender Uhum. as demandas de cada um, de perceber o momento que cada um está vivendo e que às vezes o online não deixa isso tão claro para a gente. Mas Sim. aí foi uma possibilidade que a gente teve, mas eu achei melhor não fazer. Quando tinha alguma demanda de algum paciente específico, assim, que eu via que não podia esperar, a Uhum. gente atendia, conversava, WhatsApp, né? Hoje em dia a gente tem tantos métodos, né, para esse online, que Uhum. facilita muito a vida da gente.
mas enquanto nutricionista, até que o online não mudou. Mudou muito a questão de comunicação, né? Até estava vendo aqui um stories antes de entrar com você, e eles falando, né? Você trabalha muito com marketing digital e mudou muito a minha relação com o sem culpa, né? Eu nunca gostei muito de aparecer, sempre tive muita vergonha, tinha medo do que as pessoas iam pensar do que eu estava falando, e isso é um viés enorme para marketing digital, né? É. Mas a grande questão para a gente agora é que eu acho que começou a ficar muito importante que apesar de sempre você ser uma conta comercial, né? Ele é uma empresa, ele é uma indústria. As pessoas gostam de se relacionar com pessoas, né? E de Sim. perceber que tem alguém ali por trás daquela marca que tem uma rotina difícil, que não é simples para ninguém. Então, Uhum. isso foi o que mais mudou, assim. Eu comecei a me relacionar mais no Instagram do Sem Culpa. Mas e você falou uma coisa só interessante. Eu vejo muito, quando eu entrevisto pessoas de empresa aqui no bate-papo, não é entrevista não, isso é bate-papo, eu fico falando de entrevista, mas não é não. É justamente isso, as pessoas agora têm, a quarentena fez as pessoas perder um pouquinho a vergonha para estar sobressaindo, né? Para estar se destacando e também para não ser esquecido pelo mercado, né? É, no Sem Culpa, vamos lá. Eu tenho muita curiosidade, porque, por exemplo, você é nutricionista, Sim, e aí a gente vai no nutricionista, a pessoa, né, gorda igual eu, assim, gordinha, né, pode ser, mas que está tentando. É, o doce é a primeira coisa que nos cortam, assim, né? sim. Pelo menos para mim, que consumo muito doce, até em excesso, é errado. E você vem com uma linha de doce Nutri totalmente repaginada. Eu acho muito interessante isso, eu acho muito bacana. Como é que foi a ideia, Pri? Então, na verdade, ele surgiu de uma demanda pessoal. Sua? Minha mesmo. Quando eu engravidei do bem, a gente passou por algumas situações assim muito difíceis, né? Então, isso fez com que até os 7 meses da gestação eu conseguisse manter o peso ok, e depois eu ganhei muito peso no final. A gente teve diagnóstico de síndrome de Down do bem, que pra gente a gente tirou de letra, mas 2 dias antes do bem nascer, a gente teve diagnóstico de linfoma do Fernando. Então, isso assim mexeu com a gente completamente, né? Era um tratamento, quimioterapia. A gente se organizou o que precisava para fazer. Acho que no momento a gente não teve nem muita chance de pensar, não. Porque o diagnóstico foi na segunda, o bem nasceu na quarta, e foi aquela confusão para organizar tudo. Veio tudo de uma Então, vez. assim, como a gente demorou muito para esse diagnóstico, que o Fernando, a gente ficou em busca desse diagnóstico de fevereiro até outubro. E o diagnóstico só saiu em outubro. Nesse processo, a alimentação foi assim, minha fuga, sabe? Então, no fim da gestação, eu acabei ganhando muito peso por conta de todas essas questões. E aí, depois que o bem nasceu, era o viés de agora a mamãe não é mais a grávida linda, né? Do Uhum. dia para a noite a gente deixa de ser a grávida linda com aquele barrigão para ser só uma mulher que está acima do peso e que já não tem mais bebê na barriga para consolar. E aí eu fiquei acima do peso por uns 2 anos. Quando o bem fez 2 anos, eu falei assim, "Não, agora chega, né? Agora tem a nutricionista, tem que entrar em ação e resolver o processo." E entrei num processo de emagrecimento, mas o doce para mim também sempre foi uma grande questão. Era sempre onde eu escapulia do plano alimentar, era onde eu não conseguia fazer uma constância que me desse bons resultados. E aí eu falei, gente, vou ter que resolver. Eu já tinha experimentado alguns outros doces e não tinha agradado ao meu paladar. Em questão de textura, sabor, eu queria um doce que, se alguém comesse e não soubesse que era um doce fit, passava batido. Então, essa Uhum. foi a minha intenção. E fui testando algumas receitas, fui testando, testando. E aí, quando eu achei um que eu falei assim, ah, eu acho que esse ficou bom. E aí a gente começa, né? Distribui pro irmão, leva pro pai, vai pros amigos. E aí todo mundo Trabalha, pensou, né? nossa, muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso. E eu falei assim, ah, então vamos enverenar por esse caminho, né? Na verdade, aqui em casa, um ano antes do Sem Culpa nascer, eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Uhum. Assim,
Eu sou muito criativa, minha cabeça, o Fernando fala comigo, sua cabeça não para. Tanto é que eu tenho dificuldade de dormir por causa disso, porque eu deito na cama e fico lá pensando o que que eu posso fazer, o que que vai acontecer, o que que eu vou organizar. E nesse um ano antes do Sem Culpa, eu devo ter tido assim umas 4 empresas diferentes, sabe? É Era mesmo? sapatinho de bebê, era lembrancinha, tudo que vinha na minha cabeça eu botava em ação. E não foi para frente, mas porque eu não tinha muito propósito ou muita ligação com todas essas demandas. E aí, com o Sem Culpa foi diferente, mas foi assim que ele surgiu, sabe? Na verdade, quando eu criei ele nem se chamava Sem Culpa, ele se chamava Bem Fit. Eu Por causa lembro. Divulgações dessas. E aí a gente resolveu, quando foi oficializar mesmo a empresa, a gente resolveu Uhum. mudar o nome do Sem Culpa pela conotação, né? Que o próprio nome já se explica, a gente não tem que ficar dando muita explicação. E por fugir um pouquinho dos outros nomes que a gente já tinha de empresa no mercado. Mas foi assim que ele surgiu, de uma demanda pessoal mesmo. Eu precisava comer doce sem culpa. Então ele tem mais ou menos a idade do bem, né? Sem culpa. Ele tem o sem culpa. Não, na verdade, o sem culpa nasceu 2 anos depois. Então a gente está Depois. com 2 anos e meio de operação. E hoje em dia você tem uma linha de quantos produtos no sem culpa? Hoje nós temos 8 produtos na linha tradicional, que é a linha que não tem nenhum acréscimo. Uhum. Um produto na linha proteína, que é o doce de leite, que ele vai acrescido de colágeno, e 3 produtos na linha vegana, que são produtos que não tem nada De origem de animal. leite derivados na composição, e mais 3 produtos na linha sachê, que são doces que não precisam ficar no congelador nem nada, eles ficam em temperatura ambiente. E ele é Sim. o pozinho para preparo, sabe? É só a pessoa adicionar 60 ml de água e mexer, que ele fica na mesma textura do potinho. Ó, que legal. Bem mais prático, gente. Inclusive, essa semana nós temos uma novidade. A gente vai lançar um sabor novo na linha Protein. Ó, gente, vamos lá no arroba do Sem Culpa Fits, né? É, Procura sem lá no culpa, Instagram. doces fit. Isso, Sem Culpa Doces Fit. Então você Isso, segue lá, já segue, já ativa a notificação, pra vocês ficarem por dentro. isso. Eu tô Essa ligado que semana tá assim, saiu de sabor novo. que bacana. Ô, Pri, e onde que a gente acha o Sem Culpa hoje aqui na cidade? Ou vocês é só. Tá falando que meu áudio tá baixo, tá baixo? Eu tô te ouvindo bem. Vamos seguir. Que eu Tá. fico vendo os comentários aqui do outro lado. Isso. É, hoje a gente encontra o Sem Culpa só pelo Instagram, não? Tem pontos de venda certinho, né? Não, tem pontos de venda. É, aqui em Itaúna encontra na Empório, Bom Prato, ali do lado do Posto Avenida. E a gente também Uhum. tem a loja online, né? Então, caso não consiga encontrar, consegue encontrar pela loja online. Mas além disso, a gente já está em outros 7 estados do Brasil, se eu não me engano. Minas, São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Mato Grosso e por aí vai. Então, assim, a gente já andou um pouquinho, assim, né, de organização, assim, pelo Brasil. Show de bola. A ideia é muito boa e o doce é muito bom, gente. Ah, Muito que bom, bom. fico Pode ir. feliz. Eu já comprei, adoro. Vamos falar aqui do sem continuar do sem culpa. Uhum. Você disse que foi de acordo com a necessidade pessoal sua. De repente, você viu aqueles outros projetos que não deram certo. Há vontade de retomar alguma coisa daqueles outros projetos, sapatinho, lembrancinha, blá, 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 e unir com sem culpa alguma coisa nesse sentido? Já pensou nisso? Então, na verdade, eu não acho. Os outros projetos, assim, eram bem ligados à questão da maternidade mesmo, É sabe? quase no momento você achou que então você Eu precisava. acho que foi muito pro momento, assim, de eu estar vivendo a questão da maternidade. Eu acho que é por isso que eles deram certo. Não era, não tinha muito a ver, Então você né? foi Que se hoje encontrando realmente, né, Pri? é muito isso mesmo, né? A gente devagar a gente vai galgando as coisas e vai vendo as coisas acontecerem de um jeito que não aconteceu para os outros, né? Eu brinco assim que eu sou nutricionista e eu tenho a linha Fit para atender meus pacientes de consultório e a linha Uhum. FET, que é a Mandiare, né, para poder engordar as pessoas para elas irem para o Isso, eu queria consultório. chegar na Mandiara. Você É, fez a linha Fit. é. Consecutivamente veio a outra linha Na junto? verdade, a Mandiare veio primeiro. A Mandiare, Veio primeiro. ela veio primeiro. Ela tá desde 2014, se eu não me engano. Então, eu já tinha ela, né? Que é a questão das minhas.
É ela que me realiza com as minhas questões de habilidades manuais. Assim, eu gosto muito de mexer, essas questões de Uhum. artesanato e tal. E aí a Mandiara me realiza nesse sentido, sabe? Que ela me permite criar. O Sem Culpa ele me permite criar, mas na criação de sabores, né? A criação estética não muda muito depois que a gente estabeleceu a identidade da marca. Mas a Mandiara não, ela é um desafio a cada pedido, né? Então, a cada evento, a cada solicitação, ela me demanda um pouco mais disso. Gente, é bem capricorniana mesmo, né? Abraço Não para muito. com nada. E você sabe que a Mas gente é do mesmo dia, né? é um dia, gente. Só de ser 27, é teimoso, Isso, gosta de trabalhar muito. é. Aqui, a Ju tá falando com o de limão siciliano, a Ju tá online. Oi, Ju. Oi, Tá Ju. maravilhoso. Boa noite, Samuco. Vamos lá, vamos seguir. Gente, eu achei que eu tinha visto mais um comentário aqui, mas não foi. Vamos embora. Deixa eu te falar uma outra coisa. Vamos pro lado Hum, nutricionista de novo. A gente uhum, está muito preso em casa, tá. né? De acordo com essa situação atual. É, notícias são muitas, né? E a gente come muito, porque a gente fica em casa, com tempo mais ósseo, né? Mais parado, enfim. A gente, você acha como profissional da nutrição, você acha que realmente é possível, mediante uma situação dessa, né? De quase calamidade, porque o negócio mudou tudo. A gente Sim. consegue sim mudar os hábitos alimentares numa pandemia? Ou é totalmente justificável essa desculpa para comer mais, para te falar bem a verdade? Na verdade, eu acho que tudo depende, porque eu Uhum, acredito muito que qualquer mudança depende muito da gente estar no nosso momento de mudança mesmo, uhum, né? Você pode me contar aí, eu também tenho história para poder contar quantas vezes eu tentei emagrecer nesses 2 anos depois que o Ben nasceu e eu não conseguia. Eu fazia dieta um por semana de desistia, fazia dieta um por semana de desistia. E depois desses 2 anos é que eu me vi no momento de mudança mesmo, e as coisas que me incomodavam antes e que eram difíceis antes deixaram de ser. uhum, Como que a gente sabe esse momento de mudança? Não sei. É o feeling mesmo da gente sentir que está nesse momento para poder mudar. E a questão de se respeitar também, né, Muco? De olhar e falar assim, não estou no momento de mudança agora e tudo bem. Né? Quando isso tudo passar, a gente pode se organizar. Acho que o mais importante agora é não deixar desbandeirar demais, sabe? Se a gente conseguir manter o equilíbrio, pelo menos, já tá bom. É uma situação muito difícil, mexe muito com o psicológico da gente. A gente sabe que qualquer mudança na alimentação tem muito correlação psicológica, em dois pontos assim que eu acho que são cruciais. Um é a constância, que é o quanto a gente vai conseguir manter aqueles hábitos novos que a gente se propôs por um período o maior possível. Ah, Priscila, então quando eu começo a fazer dieta, eu não posso sair nem um dia. Não, não é isso. A constância é de você fazer na maior parte do seu tempo aquilo que você se propôs a fazer. Então, se é ter uma alimentação saudável, se é praticar uma atividade física, como que isso está ficando durante a semana? Né? É mais comum faltar da academia ou ir à academia? É mais comum deixar de fazer sua corrida ou ir correr? É uhum. mais comum trocar um alimento saudável por um alimento ruim ou o inverso. Então, isso eu acho super importante, que é essa questão da constância. Outra questão que pega muito agora no momento de pandemia é que a gente está em casa, né, convivendo com as pessoas que são aqui do nosso convívio, né? Pelo menos era o que Uhum. deveria estar sendo feito, né? É, A gente sabe que muitas vezes não é bem assim. não, a Mas gente o está vendo aí mais pelos stories de fim de semana, gente, que ninguém está mais respeitando esse que a Priscila falou, viu? Tá uma coisa exatamente. absurda. Mas teoricamente seria assim que a É. gente está, né, deveria estar vivendo. E aí, nesse momento, o que é uma coisa que assim, quando eu vi sobre isso, estudei sobre isso e li, é uma coisa que acontece tanto com todo mundo e que a gente tem tanta dificuldade de identificar, que é a dificuldade que a gente tem de falar não. Mas não é de falar não para comida, é de falar não para o outro e frustrar o outro muitas vezes. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil a gente entender. Por exemplo, vamos supor, amanhã é meu aniversário de casamento. Uhum. Nós vamos decidir fazer um jantarzinho em casa e tal. Mas eu decidi que eu quero emagrecer. Então, eu não quero sair da minha dieta. Amanhã é uma terça-feira.
Eu me propus a não sair da minha dieta, que é diferente quando eu me proponho. Se eu decidir que amanhã eu vou comer pizza porque é meu aniversário de casamento, ok. Sem problema nenhum, uma decisão que eu tomei. Mas eu decidi que não, eu estou de dieta, então eu vou fazer uma lasanha para o meu marido, porque ele gosta, e vou comer minha saladinha com carne, porque para mim tá tudo bem. E aí a gente senta para jantar e o marido vira, não é possível. Aniversário de casamento você vai comer lasanha? Ou você vai comer salada com carne? Nossa, mas hoje não é possível que você não pode quebrar essa dieta um dia. Você está sendo muito radical, aniversário de casamento, uma vez só no ano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, para não frustrar ele, eu falo não para mim e falo sim para ele. Aí eu vou lá e como a lasanha. Será que ele me amaria mais ou menos porque eu comi salada ao invés de comer lasanha? Sabe, o amor muda dependendo do prato que a gente está comendo. Teoricamente não é para mudar, né? E teoricamente também as pessoas que estão do lado da gente são as que deveriam incentivar a gente a ser a nossa melhor opção, né? De olhar e falar assim, ó, que legal, você está de dieta. Quem sabe eu também não te acompanho na carne e na saladinha. Por que que tem que ser o inverso? E aí pronto, falei sim para ele, falei não para mim. Mas na hora que esse jantar terminar, ele vai dormir com o sim dele. E tudo bem. Isso não vai mudar o sentimento dele por mim, nem para mais, nem para menos. Mas vai mudar o meu sentimento comigo. Porque eu vou sair daquela mesa frustrada, muitas vezes, né, achando que eu não tenho disciplina para Arrependida do que conseguir. comer, às vezes, a pior coisa. Exatamente. Então, e essa questão de não conseguir falar não para o outro, né, e falar não para a gente sempre, né, é muito mais fácil a gente falar não para a gente do que falar não para o outro. E isso eu estou dando um exemplo assim de um jantar entre um casal, mas pensa aí num domingo, almoço de família, aí tem frango ensopado e você resolveu que está fazendo dieta e não quer comer arroz. Isso vira um Um pandemônio, elefante, né? né? Como arroz? Você está sendo muito criticado, não sei o quê. E aí, mais uma vez, você fala sim para os outros, não para você. Eles vão embora com o seu sim, sem mudar em nada a relação que vocês têm. E você vai embora com o seu não de novo, frustrada de novo, achando que é incapaz de novo. Então, essa questão de entender, né, que tudo bem se eu falar não para o outro, né? O outro também precisa entender que eu estou num momento diferente. Então, eu acho que tanto a questão da constância, né, de conseguir manter por muito tempo os resultados, né, as adaptações que eu fiz, quanto essa questão de conseguir falar não para o outro e isso não ser um problema, eu acho que isso são duas grandes questões que ficaram assim muito em evidência e que eu acho que é o mais difícil de lidar, talvez, nessa pandemia. Eu ia te perguntar uma dica né, tentar o controle, mas eu acho que você já respondeu com essa aula que você deu aí para a gente agora. Que realmente é difícil, a gente vai querer justamente agradar os outros e esquece da gente. Eu acho que por isso Esquece. que o sobrepeso existe, às vezes, inclusive. A gente vai deixando. Até que uma hora você perde totalmente o controle, né? Realmente, o seu corpo, você não sente bem quando você tira a roupa, você vê, né? Você não gosta daquilo que você vê, né? E Exato. isso eu acho que carrega um monte de outras coisas, mas é justamente aqui que começa, né? E assim, isso são coisas que vão acontecer sempre, né? Quem nunca falou, vou começar a dieta segunda? Aí chegava um amigo, vamos comer pizza. Chega o filho, eu quero comer. Então, assim, o dia que ele fala que vai começar a dieta, eu digo todo mundo só te chamar, né? Agora não tem muito jeito, mas antes era o dia que todo mundo resolvia comemorar alguma coisa, tinha aniversário, tinha não sei o quê. Então, esses não sempre vão existir, né? Eu não falo que é a questão de falar não sempre, né? Então, o Uhum. dia que você resolver que você vai comer, vai e come sem culpa nenhuma e pronto, entendeu? Arca com Justamente. responsabilidade de comer, que eu acho que também a gente não pode ficar refém do que a gente considera ser uma alimentação saudável. A questão da culpa é um negócio muito difícil e ela sempre vai ser maléfica, assim. Então, se resolveu comer um sanduíche, vai e come, come com a boca boa, come feliz, né? No dia seguinte, você retoma o que tiver que retomar. Outra coisa também que eu fico bem aflita é quando a gente começa a pensar em emagrecimento
vem aquela tríade, né? De foco, força e fé. Como se É, isso fosse suficiente e fosse a coisa mais sim. fácil de ter na vida, né? Foco, força e fé. Só que à medida que você tenta no primeiro dia e não funcionou o foco, força e fé, tenta no segundo, não Uhum. funcionou, a gente vai entrando num quarto parâmetro, né? Que é foco, força, fé e frustração. Porque a gente vê que às vezes o outro consegue, mas eu não consigo. E aí a rede social também pode ser um grande aliado nesse momento, mas também pode ser um grande problema, né? Porque tem Sim. gente que acha que tudo que a gente faz aqui é o que acontece em 100% do nosso dia, né? E a gente sabe muito bem que rede social, a gente não tem que mostrar desgraça. Então, todo mundo que está na rede social tá para mostrar o que tem de melhor na rotina, não Isso vai aí. mostrar o que está de ruim. É claro que a gente pode compartilhar uma coisa ou outra, mas o mais comum é compartilhar o que tem de bom e não o que tem de ruim. E aí as pessoas tendem a acreditar que aquele mundo daquela pessoa ele é perfeito e que quem tem problema é só quem está atrás do celular assistindo, e a gente sabe que não é bem assim. Justamente. Pri, e nessa época aí de quarentena tem muito também dieta de modinha, né? Uhum, É, tem o jejum lá intermitente, que o pessoal está uhum, fazendo muito ultimamente. Ouço falar muito de fazer, e eu não acredito particularmente. Eu não acredito que você tem que passar tanta fome para depois comer, eu não sei. Mas algum mistério aí. Existe da lei da compensação, eu comi um cadinho mais hoje, aí eu seguro a onda e não é assim, né, que funciona. A gente escuta de profissional que tem que comer sim, inclusive né, que eles pintam como vilão, a gente sente falta que é o carboidrato, a gente sim, precisa dele para ter energia, para um monte de sim. coisa, e não é assim essas modinhas, né? O que você fala dessas modinhas aí, por exemplo? Eu estou estudando muito do jejum, vou falar do jejum. Você tem uma opinião formada sobre isso? Você passa isso aos seus pacientes? Porque eu vou treinar às 6 da manhã, que é o horário que eu tenho para treinar. E vai gente de jejum. Eu acho isso um absurdo. Eu falo, gente, vocês vão gastar energia que agora vocês vão desmaiar. Porque eu acho que Então, a questão do jejum, por muitos anos, ele foi tido como uma prática errada, né? A gente tinha que comer de 3 em 3 horas, isso era uhum, o mínimo que tinha que ser feito, fracionamento era, peraí, fracionamento era um negócio que não tinha acordo, ele tinha que acontecer, tinha que ser de 3 em 3 horas. Hoje, a gente tem vários, o jejum, na verdade, ele é o que a gente chama de protocolo. Ele pode ser utilizado, ele pode ser um protocolo que a gente utiliza para poder fazer o emagrecimento, sim, tá? A gente tem vários protocolos. Tem jejum de 12, 14, 16, 18, 24 horas. É todo mundo que consegue fazer jejum? Não, tem gente que não dá conta, tem gente que não aguenta, tem gente que passa mal. Então, é uma prática que funciona, que é efetiva, que tem comprovação científica, mas que não é para qualquer um, que não é para todo mundo. Não adianta o povo ficar, ah, fulano emagreceu com jejum, ótimo. isso que eu tô Foi falando. você por Muita gente você, escuta da né? cabeça dos outros e vai fazendo. Tá? Exatamente. Então, assim, eu te falo isso até por questão própria. Eu fiz treino funcional muito tempo, 5 horas da manhã. Eu não conseguia levantar e comer. E eu sempre fui para academia em jejum, e isso nunca foi uma grande questão para mim, porque eu não me passava Uhum. mal, eu treinava bem, não achava que eu tinha diminuição de rendimento por falta de alimentação. Mas tem gente que não, sabe? Então, assim, o jejum ele é uma prática efetiva, ele tem comprovação científica, mas as pessoas têm que ter em mente que não é uma prática para todo mundo. Qual é a prática que é melhor para mim? Aquela que eu vou conseguir manter constância. É aquilo que eu vou conseguir fazer e que eu vou conseguir manter por um longo período. Ah, Priscila, então dieta low carb é ruim? Dieta low... Você é vamos supor, né? Eu sou uma super compulsiva por carboidrato. Se eu sentar numa mesa para comer pão, eu não consigo me controlar. Então, Uhum. pode ser um paciente que a low carb vai funcionar bem? Pode, porque entre ele comer pouco ou não comer, muitas vezes é melhor ele não comer, porque quando ele senta para comer, ele não consegue se controlar, sabe? Então, a gente tem que levar isso muito em consideração. Essas dietas da moda, elas podem ter
né, o seu efeito, pode ser legal da gente fazer, mas depende para cada um, sabe? Não é que fazer low carb vai ser bom para todo mundo. Depende muito da pessoa, depende muito do objetivo, né? Se é só um emagrecimento, como que é a rotina dessa pessoa, qual o horário desse treino, qual o objetivo com esse treino. Então, assim, isso tudo vai fazer com que a gente modifique o planejamento, né? Então, por isso que às vezes pegar a dieta na internet é tão complicado, porque o nutricionista tem exatamente essa função, de olhar para você, entender sua rotina e verificar o que é melhor, né? Qual estratégia vai ser melhor. Ah, Priscila, então o jejum intermitente ele é uma estratégia para o resto da vida? Não, não é. Muitas vezes a gente usa jejum 30 dias para dar aquele primeiro start de perda de peso nos pacientes que dão conta de fazer, e depois a gente já retira e muda de estratégia, sabe? E segue outro caminho. Então, é muito nesse sentido, a individualidade, né? A questão da pessoa entender se aquilo é para ela ou não, é o que faz uma dieta da moda ser boa ou ser ruim. Claro que a gente está falando de dietas, assim, minimamente interessantes, né? Porque a gente tem dieta do abacaxi, que come só abacaxi, dieta do presunto, que come só presunto, Uma e loucura. essas não dá nem pra pensar. Não, não Mas adianta. essas estruturas, né, igual do jejum, da low carb, elas podem caber sim no planejamento do paciente. É tudo, então, procura profissional, viu, gente? Pelo amor de Deus. O que eu acho absurdo é isso. Chega lá e fala assim, vou fazer. Por quê? Porque meu amigo fez, e deu certo. Eu não Exatamente. aguentei. Eu tentei fazer um dia, não dei conta. Mas é Como isso. eu sou muito ligado no 300, né? Aí eu ficava toda hora, e eu ficava mais neurático, no horário de comer, não chegava. Pensando quantas horas, né, já era, quanto tempo falta. Eu falei, você sabe de uma coisa? Eu falei, esse negócio, porcaria nenhuma. Eu falei, eu fui outro. E fui e fiz. Aqui, o Steph está perguntando que ele faz academia em jejum, e tudo bem. Uhum. Academia versus suplementos. É uma boa como usar? Suplemento, você Então, faz suplemento alimentar ou de ganho de massa? E tem os dois, né? então, suplemento, na verdade, a gente tem um leque gigante de suplementação Isso, hoje, né? muito. Graças a Deus, essa vertente da nutrição também perdeu um pouco do estigma que tinha de que Uhum. suplemento era ruim, de que não dava para fazer. Suplemento tem exatamente a função que o nome diz, é suplementar, é entrar quando a alimentação não é suficiente para poder suprir aquela demanda que a pessoa tem. Então, se a alimentação não é suficiente para poder cumprir esse papel, né? Por exemplo, eu treino muito, meu objetivo é fazer ganho de massa muscular, mas eu não consigo comer a quantidade de proteína que eu deveria na minha alimentação. Eu preciso de um volume muito maior. E aí a gente pode lançar mão de suplementos, né? Então pode ser o whey protein, por exemplo, que vai ser suplemento de proteína, Uhum. e aí por aí vai, a gente vai se organizando. Então, depende muito. O suplemento, eu só consigo ter resultado na academia se eu estiver usando suplemento? Não. Se a sua alimentação for suficiente para poder suprir o que você precisa, o suplemento não é necessário. Agora, se a alimentação não é suficiente, a gente entra com suplemento. Então, podem ser módulos, né, de gordura, proteína, carboidrato, ou suplementos mais específicos, né, que a gente entra com o BCAA, que são aminoácidos Uhum. ramificados, ou a creatina, que é uma fonte de energia para a musculatura. Então, isso tudo tem que ser avaliado assim muito pontualmente, dependendo muito da alimentação e da rotina de cada um. Às vezes até a alimentação é suficiente, mas às vezes é um paciente que chega no Eu ia consultório. falar, às vezes a alimentação a pessoa consegue chegar, né? Às vezes a alimentação até é suficiente, mas a rotina da pessoa é que não deixa aquilo acontecer. Por exemplo, às vezes eu Uhum. preciso de um pós-treino muito bom em proteína, mas aí a pessoa chega da academia muito tarde. Então, se eu fizer ela jantar para comer uma carne, até que a digestão acontece, eu posso prejudicar o sono dela. Então, às vezes é melhor eu lançar mão de um suplemento. Às vezes é uma pessoa que chega do trabalho 5h30 e vai para a academia 6 horas. Então, eu preciso que às vezes ela faça esse pré-treino, né, que é essa alimentação antes da academia, no ônibus que ela está vindo do trabalho. Uhum. Então, precisa ser alguma coisa mais fácil, e aí a gente lança mão de suplemento. Então, às vezes, até é possível fazer pela alimentação, mas a rotina da pessoa me Pede exige que a muito. gente facilite esse processo com algum suplemento. Bacana. Pri, você falou aí também das modas, tudo. Eu queria ainda salientar essa questão da quarentena e comida, né? A gente, para não sair do controle, eu estou vendo cada vez mais pessoas
né? Devido à situação mesmo que mudou muito a rotina da gente. Comendo até tarde. Eu já escutei de profissionais, o ideal é a gente manter um horário X de acordo com sua rotina. Por exemplo, o meu é tentar, eu conseguir fazer uma alimentação até às 8 da noite, né? Para dar tempo da digestão, para você dormir, beleza, bacana. Os tais lanchinhos da madrugada do pessoal da madrugada, né? Isso aí pode ser uma bomba também, é lógico, para as pessoas, né? Nessa época eu estou Na vendo muita verdade, gente postando de noite, fazendo comida mesmo à noite. Assim. Comida, fazendo pratos, massas, coisas todas. Eu fico com entendi. inveja danada, mas eu estou dormindo. Quem dera, né? Que Nossa fosse Senhora. tranquilo, assim, né? Que a gente pudesse comer 24 horas. Isso, Muca, é um negócio que a gente tem que prestar atenção. Até se a gente prestar atenção na natureza, né? Nos outros animais que estão no nosso convívio, a gente percebe que todos os animais passam por um período de privação, um período de jejum durante a noite, durante o sono. Uhum. Tá? Então, não só pensando no quanto essa digestão pode atrapalhar esse sono, mas o quão é importante também a gente deixar com que o nosso corpo trabalhe de forma efetiva, principalmente pensando em questões hormonais, né? A gente sabe que quando a gente está em jejum, a gente produz uma leva de hormônios e quando a gente não Uhum. está em jejum, a gente produz uma outra leva de hormônios. Então, se a gente faz o lanchinho da madrugada, né, que seja um, que seja duas vezes durante a madrugada, e isso eu não estou falando, não precisa ser um de lanche, não. Tô falando de passar na cozinha para poder beber água e às vezes beliscar alguma coisa. Ah, não, Priscila, mas eu como é fruta. O meu corpo, quando ele vai fazer a produção hormonal dele, muitas vezes ele só sabe que eu tô saindo do jejum. Ele só sabe que tá chegando comida. Ele não vai olhar e falar assim: ah, não, não vou produzir os hormônios né, da alimentação, igual a insulina, por exemplo, porque é fruta, então vou deixar passar batido. Não, ele vai produzir de qualquer forma, independente do que for. Claro que se for uma fruta, vai fazer menos mal, né? Mas Uhum. não vai deixar de interferir. Então, toda vez que a gente faz esse lanchinho na madrugada, a gente perde muito nesse balanço hormonal, sabe? Que já é comum do nosso dia. O corpo da gente tem muito essa questão hormonal vinculada ao ciclo circadiano, né? Durante o dia, a gente produz alguns hormônios, durante a noite, a gente produz outros hormônios diferentes. Esses hormônios da noite estão muito ligados com o ganho de massa muscular, controle de apetite durante o dia, controle de saciedade. Então, assim, mesmo até pensando em não ter um lanchinho, mas pessoas que dormem mal, por exemplo, podem ter compulsão alimentar no dia seguinte, e essa compulsão alimentar ser guiada por uma alteração hormonal feita durante a noite. A gente vê isso muito acontecer atendo no consultório e faço os grupos também da Usiminas, e lá a gente tem o turno, né, de 0 horas. Uhum. Então, assim, é uma queixa frequente dos pacientes, porque eles, eles eles fazem com que o corpo trabalhe numa engrenagem contrária, né? O corpo precisa entender que ele vai produzir os hormônios da noite durante o dia e do dia durante a noite. Então, essa adaptação para o paciente é difícil e não é só uma questão de sono e cansaço, é uma questão hormonal que o corpo precisa readaptar para conseguir trabalhar melhor, né? E trabalhar de forma efetiva. A gente tem que prestar mais atenção nessas coisas, sabe? Porque isso e depois acarreta futuramente, a gente sente, o corpo sente, né? É, Deixa eu exatamente. mandar beijo aqui pro Bruno, tá lá em Formiga. Bruno, beijo pra você. Ele tá me matando de rir aqui, que eu acenei só pra ele. E pra Josi Albano, que me mandou mensagem aqui no WhatsApp, tá aqui, entrou agora, né, Josi? E a Adriana, também. Falou que chegou a turma que me acompanha geralmente, quem sabe, Pri. Pri, eu não quero deixar de passar, eu quero chegar no bem ainda, Uhum. eu quero deixar aí por último. Tá. Eu quero deixar de passar a sua participação mais que legal que eu vi na época no Ah, programa você... de Seja Doce. Você Isso, foi participou do muito legal. GNT. Conta essa história pra Isso. gente aí. Foi muito legal, gente. Então, foi muito legal. Na verdade, a gente gravou o GNT 2018, né? E a gente grava, tipo, uns Bem seis antes. meses Bem antes. antes. É. 6, não, 9 meses antes do programa ir ao ar. E a Uhum, gente assina um contrato que a gente não pode falar sobre o programa, a gente não pode contar para ninguém se a gente ganhou, se a gente perdeu, porque se vazar, a gente paga uma multa enorme, sabe? uhum. Então, assim, se segurar 9 meses o Mas, por exemplo, você resultado, inscreveu no site normal para me participação? inscrevi no site,
Foi, eu lembro certinho, assim, foi um aniversário do meu irmão. E o Rodrigo gosta muito de cozinha também, né? Só que o Rodrigo é mais a parte salgada e eu fico mais tentada com os doces. E aí, no aniversário dele, os amigos dele estavam lá e tal, e eles falaram, será que você não escreve que seja doce? Eu falei assim, até escrevi, se eu for, o Rodrigo vai comigo. E assim, umas 2 semanas depois, eles me ligaram, pedindo para a gente gravar um vídeo para fazer a segunda etapa do processo e que eu Uhum. tinha que gravar com quem ia comigo, né? E aí liguei pro Rodrigo, disse aqui, eles me chamaram para poder gravar a segunda etapa. E a gente ficou assim muito emocionado, porque a questão de doce sempre foi muito afetiva com a minha mãe. Então, assim, era a grande oportunidade que a gente tinha de reviver e de prestar uma Uma homenagem para ela. homenagem. É, e foi muito legal, assim, muito bacana. Os jurados são muito legais, sabe? É bem Uhum. bacana. A equipe toda é muito Tem no bacana. YouTube, viu, gente? Se você quiser ver o episódio, tem no É, YouTube. é a No quinta canal lá, temporada, Nhaque da GNT. episódio 9. Isso. Foi 2019 que passou. Passou em 2019, 21 de É, eu março de lembro. 2019, ó. Aí já vai para um ano, ó. Você já foi, participou. E ela É, ganhou. ganhamos, Ela graças a ganhou, Deus. gente. Muito bacana. É, a gente ganhou as Resolvi. 3 provas, né? As 3 provas, as 2 dinâmicas. Ganhamos tudo, mas é muito tenso gravar assim. Você Depois ficou que o dia inteiro passou, gravando? a gente começou a gravar numa quinta, meio-dia, ficamos a Uhum. tarde toda. Aí na quinta a gente grava aquelas chamadinhas do programa, sabe? Aquelas Sei. coisinhas que tem na abertura, de às vezes Tem julgando alguma coisa. perguntamentzinho. Essas chamadinhas a gente grava na quinta. E depois na sexta a gente passa o dia todo gravando, mas aí já é bem a disputa mesmo, sabe? Uma prova de Uhum. manhã, outra prova à tarde. E você falou da tensão. É gravado como se fosse assim, ó, como se a gente visse o programa mesmo, a dinâmica toda correndo, Direto, assim. sem corte. Ou Eles você grava cortam para só, a organização do pessoal lá? eles cortam só para edição, mas as provas mesmo, quando fala lá que a gente tem 1 hora de prova, a gente tem 1 hora de prova mesmo. E aí vai direto, sem corte, sem nada. Então, se der errado, dá errado mesmo, não tem jeito. Quem não tiver o acesso ao Global Sat Play, que tem, né? O episódio todinho lá, tem um canal do GNT que chama Inhaque no Uhum. YouTube, né? Que é só de culinária. E tem um episódio deles lá, que eles ganharam. Ah, É legal. muito legal. Mas foi muito É muito bom. legal mesmo. Eu achei o máximo. Achei que tinha A que gente divulgado muito mais, sabe, emocionada. Priscila? Hã? Ah, se eu fosse eu achei que você se divulgou foi ter pouco. Você tinha que ter divulgado mais na época. Mas foi legal. Eu Mas acompanho você. sabe o que que acontece, Muca? Eles dão um pouco prazo pra gente. Então, tipo assim, eles liberam para divulgação 1 semana antes. Aí já não tinha muito o que a gente fazer, sabe? Ah, tá, também Porque a tem isso gente também, né? grava os episódios, mas a gente não sabe se. Porque a gente gravou a quinta temporada e a gente realmente gravou o episódio 9. Mas depois que a gente sai de lá, eles avisam, pessoal, pode ser que não passe na ordem com que foi gravado. A gente pode decidir alterar a ordem. Então, assim, podia ser que o Uhum, meu, eu gravei o 9 e o meu fosse passar no 40, sabe? No uhum. 40º dia de nova temporada. Então, até nisso, eles mandam as fotos pra gente do episódio com 4 dias de antecedência. Então, eles também não dão muita brecha pra gente divulgar antes, E não. por causa do sigilo também, vocês não podem fazer imagem nem nada, não. Exatamente. Ah, mas foi muito bacana. Foi show de bola. Fiquei mó orgulhoso quando eu vi. Falei, gente, eu gostei demais. Pri, e você falou aí da nutrição, você falou do lado empresário, empreendedora, mas tem um lado seu que eu admiro muito, que é o de mãe, do bem. Vocês vai lá no Isso. Instagram dela, vocês verem, gente, que é a coisa mais linda do mundo. E aí, veio bem, veio com a notícia que ele ia ser de síndrome, portador de síndrome de Down. Você falou já que não teve problema nenhum com isso. Mas como é que foi? O bem na sua Então, vida. eu falo assim, que não teve problema nenhum, mas é sempre difícil receber o diagnóstico, né? E a gente recebeu um diagnóstico, assim, muito por precaução da minha médica mesmo, na época, porque meu exame nem tinha chegado a dar alterado, ele estava, assim, no limite. Aí ela falou, Sabri, vamos tirar a dúvida, né? Vamos fazer só para a gente garantir que não era.
E aí eu fui fazer um ultrassom antes, e a médica que fez o ultrassom também muito cuidadosa, então olhou tudo, sabe? Distanciamento de olhinho, implantação de orelha, que são características de síndrome de Down. E me deixou Sim. tranquila, falou assim, Pri, pode fazer o exame que fez o diagnóstico chama amniocentese, que é quando eles colocam, tiram um pouquinho do líquido amniótico para poder mandar para um exame genético, né, para ver mesmo a questão das células do bebê e quantos cromossomos tem, e fazer essa contagem certinha. Então, essa expectativa foi muito difícil. A Ju tá pedindo aí, ó, sorteia doce. Nós podemos combinar, hein, Moca? Vamos! A Ju, a Josi tá pedindo doce. O povo aqui, Isso. meus seguidores, são pidão. E aí, ter esse diagnóstico, eu lembro direitinho do dia onde eu estava. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei. A gente perde o chão, né? É o que depois eu fui ler, que chama o luto do filho perfeito. Todo mundo que engravida nunca engravida com a expectativa de que venha a Hum, acontecer alguma coisa, né? De que seja difícil por algum processo. Então a gente vive mesmo a expectativa de engravidar para ter um filho perfeito. Então esse processo no início, né, tirou o chão, com certeza. Não adianta, seria hipocrisia minha se eu falasse assim, ah, não, fiquei super feliz. Não fiquei. Mas uhum, o meu processo foi muito rápido, justamente porque tinham muitas outras questões envolvidas. Quando eu recebi o diagnóstico, a única coisa que eu pensei foi assim, gente, eu sou nutricionista, eu entendo a força que tem a suplementação, né, de nutrientes, de fitoterápicos, que inclusive não são recomendados para gestação, mas na minha eu usei por minha conta e risco. uhum, Que eu olhei, a única coisa que eu olhava e falava assim, agora eu preciso estudar. Eu preciso descobrir o que é que eu posso fazer por ele enquanto ele está dentro da minha barriga. E aí comecei um artigo científico um atrás do outro. Ainda tinha a questão do diagnóstico do Fernando que não tinha fechado, então a gente ainda uhum, estava em busca desse diagnóstico também. E a única coisa que eu fiz foi isso, foi ler, procurar tudo que tinha de suplementação, tudo que tinha de mais atual. E aí, alguns estudos não eram tão conclusivos, sabe? Essa questão da suplementação na gestação, para tentar fazer o silenciamento do terceiro cromossomo, que é o 21, né, que fica triplo uhum, na questão da síndrome de Down, ele era muito pouco estudado ainda. Os estudos estavam começando a ganhar força. Só que eu não podia esperar. Ou eu fazia naquele momento, ou não ia ter chance de fazer de novo. Priscila, deu certo? Não sei. Porque eu não sei como que ele nasceria se eu não tivesse feito. Mas eu peguei os poucos estudos que tinham e por minha conta e risco eu fui trabalhando as doses dentro de um limite que eu sabia que não ia causar nenhum problema, né? Mas que às vezes quando eu ia conversar com as pessoas, o pessoal virava para mim e falava assim, não, faz, não é seguro, não tem comprovação, mas eu não podia esperar. E ainda bem que eu fiz, porque 3 anos depois, surgiu um estudo muito grande mostrando que grande parte das coisas que eu usei com ele realmente eram eficazes. E aí, se eu não tivesse feito, eu ia querer, porque eu estava ali com o negócio na minha mão e não fiz. Então, assim, a minha grande questão com o bem foi isso. Foi receber o diagnóstico, sofrer, porque isso uhum. sempre acontece mesmo, acho que é inerente de qualquer um que recebesse, e procurar entender o que que eu podia fazer por ele, né? Ali ainda dentro da minha barriga. Depois eu já sabia que tinha as físios, fonos, TOs, o fora eu sabia. Mas eu sabia que ele estava ali dentro da minha barriga formando célula por célula. Então eu queria interferir ali, porque eu Uhum. sabia que ali ia ser importante. E para o bem, eu acho que realmente foi muito importante, porque ele nasceu muito bem, né? Nasceu prematuro, mas foi por causa de uma resistência na artéria umbilical, então o médico precisou antecipar a minha cesárea. Ele nasceu 4 semanas antes do previsto, né? Eu falo que ele é Sim. ansioso igual a mãe, não soube esperar não ter que nascer antes. Mas nasceu super bem, saiu do hospital junto com a gente, não foi incubadora nem nada, não teve, assim, nenhuma comorbidade da trissomia do 21, não teve doença cardíaca, não teve alteração gastrointestinal, então, assim, a gente foi muito abençoado, muito mesmo. É um menino muito esperto, Que lindo, gente. Depois vai lá no Instagram da Pri. Vocês podem babar. e Ela muito deixa. amoroso, porque é um negócio assim, que a gente, tem hora que ele faz umas coisas que a gente olha e fala assim, não é possível que você tá entendendo nesse jeito, sabe? Então,
completa a gente. Às vezes eu falo isso com o Fernando, assim, que às vezes as pessoas podem olhar para a gente e falar assim, ah, eles devem ser um pouco frustrados, né? Não é o filho perfeito. E eu tenho zero frustração com o Benjamin. Zero, zero, zero. Não tem nenhuma. Tem uma hora que eu olho para ele e falo assim, ai, queria que fosse E, diferente. E isso ô, era Fê, meu deixa eu medo. falar. E vocês passam isso, sabe? É, eu Vocês tinha passam muito assim. medo na gestação, porque eu olhava e Eu falava assim, tenho ah, gente, também. será que quando ele estiver maior eu vou comparar ele com outra criança, sabe? Eu vou olhar e falar assim, ah, o filho do fulano sabe ler, o meu não sabe, o Ben tá demorando para andar, o fulano já anda. Uhum. E isso não foi uma coisa que aconteceu, mas uma coisa que me ajudou muito foi ter assistido um programa de GNT. Ah, esqueci o nome dele agora. Um que é de maternidade? Os documentários. Não, ele é um programa mesmo, tem vários episódios. Ai, esqueci agora. Vou tentar lembrar o nome, mas é um que passa sempre, ele tem várias temporadas. E aí, uma das temporadas era mostrando o nascimento pelos olhos do pai, sabe? E Ah, era o eu segundo sei qual programa filho, você está falando. eu esqueci o nome dele, Ah, que ódio. Mas ou menos. perdi. É. E aí, nesse, o Eu sei pai qual estava programa. relatando o nascimento do segundo filho, e o primeiro chamava Gabriel e era um menininho com síndrome de Down. E aí ele aparece, assim, muito bonitinho, todo esperto também. E aí o pai fala nesse programa, fala assim, muita gente me questionava, ah, seu filho ainda não anda, seu filho ainda não fala. E o que eu aprendi foi a falar com as pessoas, ele vai ter a vida inteira para andar, ele vai ter a vida inteira para falar, ele vai ter a vida inteira para aprender a ler, vai ter a vida inteira para poder aprender a escrever. Então ele não tem que fazer, ele não tem que andar com 1 ano, ele não tem que falar com 2, ele não tem que aprender a escrever com 7. Ele tem a vida inteira para fazer isso. Então, assim, a questão da trissomia é muito isso. Às vezes é só um atraso. Ele vai ter esse ganho se ele for incentivado, né? Então, foi isso uma das coisas que mais me deixou tranquilo. Então, às vezes, quando eu via ele atrasado, eu falei assim, não tá atrasado, não tem a vida inteira para fazer isso. Né? Então, a gente, as coisas, é muito engraçado, assim, que tudo depende de como a gente leva a Justamente. vida também, né? Como a gente leva as coisas. E a questão da trissomia do bem, assim, é uma coisa que pra gente passa batido. Se os outros não lembrarem a gente nem lembra. O Fernando ainda brinca. O bem esperto do jeito que é, esse fala que tem síndrome de Down. Eu devo ter tido, minha mãe não teve, foi diagnóstico. A Débora está falando aqui o nome do programa. Boas-vindas. É isso mesmo. É isso mesmo, Débora, Isso beijo. mesmo, boas-vindas. Falando Obrigada, é certinho. esse mesmo. Boas-vindas. É um episódio lindo, assim, mexeu muito comigo. Eu tinha acabado de receber o diagnóstico dele quando passou esse episódio, foi uma coisa que mexeu muito comigo, justamente por isso, sabe? De que eu abstraí da ideia do tempo. Ai, gente, diversa história aí que a gente fica, né? Por isso eu queria tanto ela aqui, ó. Porque a gente aprende, ô, Priscila, quando eu te chamei, você falou assim, o que que você quer que eu fale? Da mãe, da nutricionista, É, da empreendedora? tinha Eu falei, de tanto. tudo. Eu quero tudo. E eu deixei não foi de propósito mesmo a história do bem. E o povo já sabe aqui, o meu enche d'água, porque eu acho lindo demais. Eu quero te agradecer, já passou nosso tempo aqui, está aqui. Eu fico, gente, eu choro à toa. Mas caso não seria menos. Te dar parabéns, desejar sucesso aí com Sem Culpa. Se rolar um sorteio, a gente já vai achar bom, né, seguidores aqui? Vamos, a gente até podia fazer um sorteio com o lançamento, hein? Oh, é mesmo, a semana tem lançamento do Sem Culpa, gente. É. Ela falou que no início da live. Te agradecer, desejar sucesso, né? É, e que a gente passe isso aí agora, logo, logo, pra gente se encontrar pessoalmente, né, Pri? Tem um Oh, tempão que a gente se perfeito. vê. Ai, tô doida para esse coronavírus ir embora mesmo. Não fala não, tá fazendo hora extra já. Nossa Senhora. Muito obrigado, viu, pela confiança e Imagina, eu disponibilidade. te agradeço pelo espaço, por ter me convidado, né? Por ter tornado, foi tão leve, né? Tão tranquilo, a gente foi levando numa boa. É, E qualquer coisa que você precisar, você sabe que eu estou aqui. Se precisar de alguma coisa, depois a gente faz outra para conversar mais, né? sim, vai ter bis, ó, que já deu. Essa aqui a gente deixou assuntos ainda para a gente falar na próxima. Para os próximos, Manda um isso mesmo. beijão pro Fernando. Um Pode beijão, deixar. tá? Cuida Mando aí. sim.
E muito obrigado mais uma vez mesmo pela confiança, viu? Mas eu te agradeço. Vamos combinar o sorteio aí pro pessoal. Nós vamos combinar, gente. Eu vou avisar eles aqui. Então, Beijo, tá. Pri. Boa noite pra você. Beijo, gente. Tchau, tchau. Ei, gente. Eu fico, ó, todo emocionado aqui. Obrigado, gente. A Priscila é show de bola. Like, já sabe. Fica salvo 24 horas no meu feed. Fica no IGTV lá, tá? A Pri vai lançar um produto a semana do Sem Culpa. Já que vocês pediram, eu vou pedir ela para fazer o sorteio aqui com vocês, tá? Gente, brigadão. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais. Amanhã tem bis. Tem bis, tem bis. Amanhã tem Dona Boleria aqui. Beleza? Beijo com Deus e até amanhã.